Agora são exatamente 2h13 da manhã. Vamos ajeitar o celular, aquele não cai. Cara, eu resolvi fazer comparação de dois livros, né? Escritores que falam de guerra, mas eles têm visões diferentes do mundo. Do Sun Tzu, A Arte da Guerra, e O Príncipe, do Maquiavel. Tipo, eu tenho esses livros aqui faz tempo, mas eu pensei em resolver comparar os dois, né? Porque assim, o Sun Tzu, ele era um general militar da China. Maquiavel, ele não era um militar. E ambos têm visão de guerra, né? A diferença é que o Sun Tzu, a maior parte do que ele fala é guerra física, né? O Maquiavel é uma estratégia política. E assim, para uma pessoa que é designada diretamente a matar, né? Porque assim, não tem como você fazer uma guerra sem matar, né? É difícil não matar um civil numa guerra. Agora você imagine soldado. É impossível você ganhar uma guerra sem matar um soldado, né? Por estranho que pareça, o Sun Tzu, ele era misericordioso, sabia? Meu, eu não tô brincando. Eu estudei capítulo por capítulo ambos os livros, meu. O Sun Tzu, ele dizia o seguinte: quando você invade um território, você tem que fazer aquele povo sustentar o seu exército. Tipo, você vai invadir o local, você vai submeter eles a fazer trabalhos. E o dinheiro deles vai todo para você. Então é como se você tacasse um imposto a mais naquela população que está sendo escravizada, né? Não é bem escravidão, é quase uma servidão, na verdade, né? Mas assim, o Maquiavel pensa diferente. Ele dizia que quando você domina um território, né? Que assim, quando você domina um território, óbvio que o povo vai estar desconfiado de você. Então você faz uma jogada bem populista. Você paga a dívida daquele povo. Você tenta apagar rastro do antigo príncipe, no caso o governante, e aí aquele povo vai começar a gostar de você. Mas assim, na hora de exercer força brutal, você taca tudo agora. Aí aquele povo que sobrar vai ficar com medo e não vai querer se rebelar contra você. O Sun Tzu, ele falava uma coisa contrária. Ele não era a favor de tortura, por estranho que pareça. Sun Tzu dizia que melhor do que aniquilar todo exército inimigo é só você prender eles, resguardá-los, fazer eles se renderem. Ele valorizava muito também, o Sun Tzu, a amizade, a hierarquia, a honestidade. Maquiavel via a amizade sempre com um pernilongo aqui, caralho, dá pra ver o pernilongo na câmera. Boa resolução, hein? Bom, o Sun Tzu, ele dizia que a gente tem que estar sempre unido, que o general tem que estar entre o seu povo, porque o exército vai se espelhar na bravura dele, na honestidade dele. Eu vou inclusive ler aqui, se eu achar a página rápido, lógico, das 5 lições dele. Ai, que falta de paciência para achar 5 lições de cara. Achei. Primeiro caminho significa aqui que faz com que o povo esteja em harmonia com seu governante. Segundo, onde for, sem temer o perigo, a vida ou a morte. O tempo significa o yin yang, a mudança das estações. O terreno significa as distâncias, a facilidade do movimento, os espaços abertos ou fechados, a possibilidade de sobreviver. A liderança deve conter a sabedoria, sinceridade, humanismo, coragem e disciplina. As regras significam organização, hierarquia e o aprovisionamento regular, né? Quando o Sun Tzu diz isso, cara, ele depois dá um contexto inteiro, né? Que se a sua maior força é a sua união, se a sua maior força é a sua liderança, é você se pôr no meio deles para designar o papel de líder, esse povo, se ele te ama, ele vai até querer morrer por você. Porque tem a questão do orgulho. Na China, essa questão do orgulho bate muito forte. Acho que isso não é mais do que no Japão, né?
Cultura asiática, eles falam muito de honra, geralmente, né? Já no Príncipe do Maquiavel, cara, a amizade é falsa. Quando o Maquiavel fala que é melhor ser temido do que amado, ele não. Despertador aqui de 5 em 5 minutos. Tá. Quando o Maquiavel fala sobre amizade, cara, é uma amizade falsa, na verdade. Ele se preocupa muito com revolta civil. Ele diz uma coisa bem interessante. Se você tirar todas as imagens do príncipe nesse local recém-dominado, você tenta apagar o vestígio histórico dele. Mais ou menos o que Lenin foi fazer com os czar. Mas você vai acabar se sobrepondo. Quando um povo já é muito acostumado a ser governado, ter aquele mesmo príncipe, ele vai ficar muito assustado com a queda do príncipe, no caso o governante. Mas ele já está acostumado a obedecer. Muitas vezes ele nem sabe que está numa ditadura. Olha o povo russo. É uma ditadura na Rússia antes da guerra da Ucrânia já. Mas o povo estava acostumado. Se é lhes dado a liberdade, eles não vão saber aproveitar. Mas a geração seguinte acaba gozando disso. A Rússia, ainda em comparação com a União Soviética, já é bem mais aberta, né? Lógico que não está mais tanto desde a guerra da Ucrânia, né? Mas ainda assim, dá para ser um bom exemplo. Quando você pega a geração nova de russos, como você vai, por exemplo, protestar direito LGBT na Rússia? É proibida a bandeira. Pessoal, cada um veste uma camiseta de uma cor e anda em fila. E a Rússia repudia esse tipo de ato. É proibida a bandeira, e um gay pode ser mandado embora por justa causa, se não sinalizar que porque é considerado uma deficiência mental. E agora eu te questiono, a geração mais antiga, você acha que eles ligam muito para isso? Não, porque eles já estavam acostumados com isso. Não mudou essa norma de lá para cá. Só ficou um pouco mais aberto. Quando o Maquiavel ele toca nesse ponto, a guerra que ele mais trava não é uma guerra física. O Sun Tzu, mais da metade do livro, não é sobre um conceito moral. É sobre literalmente estratégia de guerra. Quando você pode reagrupar ou desagrupar. Como você infiltra espiões. Mas aqui o Maquiavel, ele já enxerga todo mundo como um espião quase. Né? Não vou dizer que o Sun Tzu ele é uma pessoa muito positiva. Mas, em compensação, você pode ter certeza que ele era bem mais otimista. Porque ele, nas estratégias dele, cara, ele dizia que você tem que tentar destruir a harmonia que o seu inimigo tem. Provoca ele vai ficar com raiva, vai ficar descontrolado. Tenta plantar discórdia, mas jamais deixem que tenha discórdia no seu exército. No instante que já não tem mais união entre seus soldados, aquele líder já perdeu o poder. Então, o que acontece? E aí a gente vai fazer aqui uma comparação do tamanho dos dois livros. Do Sun Tzu, olha, 131 páginas. Isso aqui, desse tamanho aqui, ó, quase o tamanho da minha palma, você lê isso aqui em um dia. Agora, Maquiavel, as letras são um pouco menores. E é mais ou menos 140 páginas, porque depois disso aqui é um prefácio de referências que ele dá. O Maquiavel, ele estudou bastante, né? O Sun Tzu, antes dele escrever A Arte da Guerra, ele escreveu um outro livro, porém esse livro se perdeu. Essas estratégias militares dele aqui não fica bem claro como foi que ele aprendeu, né? Mas o Maquiavel ele tem muita referência histórica, principalmente ao que ocorria com os Borgias, né, que era o Papa da época. O Borgia, acho que se não me engano, foi o Papa mais corrupto da história. Mano. Tem até uma série que é sobre ele, os Borgia. Você tem uma ideia como a história dos Borgia é bizarra? A irmã se relacionou com o próprio irmão. Né? E padre não pode nem ter filho, imagina o Papa. Então, cara, assim, a gente observa uma coisa engraçada. O Sun Tzu, ele era bem mais misericordioso, mas ele que é a pessoa que é designada a matar. O Maquiavel é uma pessoa que defende mais o uso da força e a morte, a tirania, uma ditadura. Mas não usava essa palavra na época. Na época chamavam de dragônico.
E ele nunca foi um militar. Você vê que curioso a diferença política dos dois? Será que é porque o Sun Tzu era budista? Claro que não, né? Budista também fazia merda na Ásia, que nem cristão. Mas assim, cara, esses dois livros aqui você encontra em qualquer lugar para vender. A minha recomendação de leitura hoje para vocês são esses dois, beleza? Meu forte abraço, fica com Deus vocês, viu?